Depois do pedido do governo russo de recrutar 300 mil novos militares para o conflito, a gente teve algumas situações inusitadas acontecendo, como a saída de uma série de pessoas da Rússia para a Sérvia, para a Armênia, para a Geórgia, tá? E também algumas pesquisas, segundo a mídia ocidental, que aumentaram no Google, sobre como quebrar seu braço em casa para dar aquele famoso migué e não participar do conflito. Tivemos também notícias bem importantes a respeito de declarações do Medvedev, ex-presidente da Rússia, do Peskov, sobre se a Rússia está proibindo a saída de russos ou não, e também o Sergei Lavrov, que falou que finalmente a Rússia está fazendo o que deveria ter feito há 8 anos atrás. Situação bastante tensa. O Irã continua com as manifestações bastante intensas, onde as mulheres elas estão protestando, principalmente tirando o seu hijab, né, a vestimenta muçulmana, em protesto contra o que a polícia de moral e bons costumes do Irã fez de ter prendido a moça e supostamente, o Irã fala uma coisa, a comunidade internacional fala outra, ela ter sido morta por abusos que foram cometidos, por maltratos que foram cometidos. Isso vai fazer com que o Irã se aproxime cada vez mais da China e da Rússia, como já começou a se aproximar, e também a adoção de sanções por parte dos Estados Unidos. Eu diria que a geopolítica está se bipolarizando cada vez mais. Só que o que vai definir no final é a economia. A gente teve hoje a notícia, por exemplo, que a Liz Truss, nova primeira-ministra do Reino Unido, vai se aproximar da China, em despeito a tudo que aconteceu recentemente na questão da AUKUS, na questão, por exemplo, de Taiwan. Enfim, economia sempre acaba falando mais alto. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, para quem não sabe, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e eu conto muito com o apoio de vocês para que de maneira orgânica, não estou usando o fundo eleitoral em respeito a esses descalabros aí com dinheiro público e tenho propostas muito ligadas à educação, redução dos impostos e também à segurança. Quer saber um pouco mais sobre minhas propostas? Link aqui na descrição. Tamo junto? Pessoal, não sei se deu para reparar só antes de começar, tá? Eu tô com uma febre relativamente alta e minha voz tá um pouco estranha. Vocês não vão ligar, né? Ô, professor, não tem culpa, hein, pessoal? Já tomei a Novalgina aqui, tá bom? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, a gente teve um anúncio, né, que eu falei para vocês, do Putin recrutando 300 mil novos soldados e começaram a surgir muitas pessoas, porque assim, uma coisa, até o momento, como que estava sendo essa batalha? Eram voluntários, eles ganhavam um soldo a mais, recebiam equipamentos, eram pessoas que estavam dispostas a participar do conflito. Agora, com essa mobilização parcial do governo Putin, pode ir qualquer tipo de pessoa que já tenha servido em algum momento na área militar, pessoas que estão fora 8, 10, 15, enfim, né? Qualquer idade. Só que tem muitas pessoas que não querem participar desse conflito. Talvez nem porque não acreditam, mas porque não querem participar mesmo. Ah, beleza, eu até gosto da Rússia, ou então não gosto da Rússia, mas não quero, enfim, me envolver com isso. O próprio chefe da Igreja Ortodoxa, que ele é bem ligado, né, ao governo Putin, ele falou que as pessoas que forem convocadas, elas têm sim que participar, porque caso elas morram em batalha, elas vão direto aos céus. Uma recompensa que Deus vai dar para ela. Sei não, hein, pessoal? O que você pensa sobre o assunto? Tá bom? Então, alguns pedidos de saída, algumas manifestações, mais de 1000 pessoas presas, já começaram a rolar na Rússia. E hoje, 3 lideranças que não são o Putin falaram bastante, tá? O Medvedev, que é o ex-presidente da Rússia, ficou de 2008 a 2012, enquanto o Putin não podia se reeleger, tá, naquele momento, ele deu declarações falando que sim, a Rússia pode sim usar armas nucleares para defender os territórios que foram anexados. E falou também que se for anexado pelo referendo que a Rússia vai fazer, eles não têm direito de mudar de ideia no meio do caminho. Ou seja, foi da Rússia para sempre Rússia. Se alguém atacar, leia-se Ucrânia ou OTAN, vai estar atacando o território da Rússia e isso vai ser respondido com armamento nuclear. Será, galera, que a Rússia vai ter coragem de fazer isso? O Peskov, por exemplo, ele falou, que é um cara importante também, né, da liderança russa, porque começaram a surgir suspeitas que a Rússia estava proibindo pessoas ali de 15 até os seus 60 anos de saírem do país. De novo, o Peskov disse que a gente tem informações muito estranhas, né, uma guerra informacional muito grande. Segundo o Peskov, que é o cara da Rússia, isso ainda não foi definido como que vai ser feito, então ele não falou sobre o assunto, na verdade falou que não foi definido ainda, enquanto a mídia ocidental, ela está repassando para a gente que não houve nenhum tipo de proibição, nem nos aeroportos, nem na Geórgia, que faz uma fronteira seca, né, ou seja, uma fronteira direta ali com a Rússia, você não teve nenhum tipo de pessoas ou soldados retendo quem quisesse sair do país. Será que isso vai continuar assim no futuro próximo? E também o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores,
ele falou sobre a questão da Ucrânia. Falou que, na verdade, o que a OTAN e o mundo ocidental estão fazendo é reforçando e utilizando a Ucrânia como bode expiatório. E que o que a Rússia está fazendo nesse momento é uma coisa que deveria ter sido feita lá em 2013, quando a gente teve as manifestações, o chamado Euromaidan, em que, em apoio, o que aconteceu, né? O então presidente da Ucrânia, ele foi convidado a fazer parte da União Europeia e, por pressão do Putin, não aceitou. No final das contas, rolaram várias manifestações de populações pró-União Europeia e também de populações contra a União Europeia, e essas manifestações foram bastante violentas, inclusive parte do Estado e, claro, de alguns manifestantes, tá? Segundo o Lavrov, eles deveriam ter acabado com o movimento ali, porque a população russa de Donbass sofreu muito desde então. Você concorda com essa narrativa do Lavrov? Acha que é isso mesmo? Deixa aí nos comentários, hein, pessoal? Outra questão importante também está ligado ao Irã. Contei para vocês ontem a história que uma garota de 22 anos, ela foi capturada pelo Estado iraniano, pela polícia da moral e dos bons costumes, porque ela não estava utilizando o hijab de maneira adequada e estava deixando aparecer uma parte do cabelo. Desde 79, da Revolução Iraniana, o Irã se tornou um país muito reacionário em relação às práticas, tal, né, às práticas muçulmanas e à obrigatoriedade por parte do Estado. Pô, o chefe de Estado é o Ayatollah, que é uma liderança religiosa, só para vocês terem uma noção, né? A influência da religião na vida política, ela é extrema no Irã, tá? E com uma interpretação bem reacionária do que é o Alcorão. Com isso, por conta de estar supostamente usando o véu errado, a polícia da moral e dos bons costumes capturou essa garota, e aí temos aí guerras de narrativas, né? Segundo a população iraniana, principalmente as mulheres, houve maltratos, e aí quando essa garota chegou quando ela foi capturada, ela já desmaiou, e depois de 3 dias ela veio a falecer. Segundo o governo iraniano, foi um ataque cardíaco, mas eles dizem que vão investigar para saber o que aconteceu. E segundo a população, né, claro, principalmente as mulheres que estão protestando, queimando hijabs, foi, na verdade, um atentado contra uma garota que queria expressar um pouco mais a sua liberdade, tá? E isso vai ter reflexos, claro. O Irã está com uma dificuldade danada em conseguir fechar um acordo com os Estados Unidos e com a União Europeia. O Irã fez demandas ali que nem Israel, que pressiona esse acordo para que ele não aconteça, nem os Estados Unidos, nem a União Europeia concordam. Por exemplo, foi visto, na última vistoria da IEA, urânio sendo utilizado em locais inadequados. O Irã quer que, para que o acordo volte, esqueça-se esse tipo de investigação. Não vamos falar mais sobre o assunto. Finge que não aconteceu, tá? E os países ocidentais não concordam com isso, principalmente Israel. Com base nisso, os Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra o Irã, mais sanções contra o Irã, claro, e a gente teve também a Rússia e a China convocando os iranianos, não por conta disso, já estava na agenda, né? Para mais exercícios militares navais. O Irã se aproximou da China, se aproximou da Rússia, se aproximou da Venezuela e aparentemente cada vez menos depende do mundo ocidental, embora tenha 350 bilhões de dólares congelados só em reservas por conta das sanções econômicas norte-americanas, ok? Então é pano para manga, né? Porque o Irã está desenvolvendo o seu próprio, e segundo o presidente, já teria a capacidade até de ter o seu próprio armamento nuclear com a tecnologia que o Irã tem no momento. Tá? Questão aí de meses, ele já desenvolve. E também tivemos hoje uma guerra de retóricas, assim, digamos. A União Europeia, a partir do Borrell, que é um cara que é da comunicação ali, né, da União Europeia, que é um representante da União Europeia, ele disse que por conta dos referendos que vão rolar na Ucrânia, a Rússia vai sofrer novas sanções econômicas. Só que um membro da União Europeia, que na verdade geopoliticamente está cada vez mais desgarrado do bloco, que é o Viktor Orbán, um grande aliado do Putin hoje, disse que, na verdade, ele nem crê que a União Europeia vá sustentar sanções até o final do ano. Segundo, a gente teve declarações ali do líder da Hungria, né, o que aconteceu? A União Europeia tinha prometido naquele momento que as sanções só iam afetar a Rússia, que não ia afetar os países europeus. E como não está acontecendo isso, várias lideranças um pouco mais nacionalistas, veja aí, pessoal, Giorgia Meloni, por exemplo, que possivelmente vai ganhar na Itália, tá, nesse final de semana. Vamos ter eleições importantíssimas na Itália e uma série de outros governos populistas e mais de direita, nacionalistas, que estão ganhando, galera, mais popularidade nesse momento no continente europeu, tá? E aí a gente fica nessa discussão. E aí, até que ponto será que esses governos que pensam muito... Por exemplo, a França hoje, a Marine Le Pen, ela falou, olha, a França recebe gás natural. A gente geralmente cede um pouco à Alemanha. Se eu fosse o presidente, não é, né, o Macron, mas se eu fosse o presidente, eu deixaria esse gás natural no território francês. Tá vendo que essas birrinhas, elas podem contradizer toda aquela ideia da União Europeia, uma união política, um parlamento europeu, um exército único, um poder executivo, justiça, moeda, tal. Então isso pode ser o princípio de um crescimento dos chamados eurocéticos. A própria Liz Truss. A Liz Truss, hoje ela é uma eurocética, né? Ela saiu da União Europeia, claro, Reino Unido, tá? E ela anunciou
um pacote de medidas junto com a China, na verdade a mídia chinesa que divulgou isso, né? De uma série de novas alianças que tinham sido congeladas por conta de 2 momentos ali. Primeiro que o Reino Unido, ele teve no passado, recentemente aí, a formação da Aliança AUKUS. O que é a Aliança AUKUS? Austrália, United Kingdom e United States. Ó, meu inglês aqui, britânico, hein? Tá? Teve essa aliança sendo formada pela AUKUS, que é uma aliança na prática que é para combater o expansionismo chinês na região do Índico-Pacífico, tá? Esse é o resumo do que significa a AUKUS. Então é uma contraposição aos chineses. Pô, recentemente, uma série de pessoas ligadas ao governo do Reino Unido, depois da visita da Nancy Pelosi, que é dos Estados Unidos, também fizeram uma visita oficial a Taiwan. Aí contradizendo, claro, o princípio de uma única China. Então as relações estavam bem estremecidas. Só que o Reino Unido tem a China como um dos principais parceiros comerciais. Até o ano retrasado, ano passado, se não me engano, era o terceiro maior parceiro comercial. A gente não pode esquecer que o Reino Unido está numa baita crise econômica, inflação e tal. A gente não pode esquecer que o Reino Unido não pode contar tanto mais assim com a União Europeia por conta do Brexit. Cara, saiu do bloco. A gente não pode esquecer que o Reino Unido tem ali o crescimento de movimentos separatistas na Escócia e na Irlanda do Norte. Ulster, né, região do norte ali da Irlanda, que quer se unificar a Irlanda como um todo. Então o Reino Unido está numa confusão geopolítica e econômica muito grande. Pô, uma parceria econômica com os chineses contradiz, né, essa geopolítica mais agressiva. Assim, com a Rússia eles disseram que vão continuar mandando armamentos. Mas economicamente, aparentemente, eles estão se aproximando do mundo oriental. Quem que vai vencer? Quem vai resistir mais? União Europeia, Rússia ou China? Façam suas apostas, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece, hein? Ricardo Marcílio 23333, tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!